Olá, trader, tudo bem? Eu me chamo Fabrício Nicolau e hoje veremos a ferramenta essencial para balizarmos os nossos trades, a chamada frequência de mercado. Ela vem da leitura de fluxo e analisa os padrões do preço em alta frequência. É uma estratégia onde balizamos a amplitude dos movimentos, o tamanho médio dos movimentos para cada ativo. Aprenda nesta aula a combinar os seus ganhos de acordo com a volatilidade do mercado e, sabendo disso, podemos tomar melhores decisões e ser mais assertivos nos nossos alvos, utilizando a frequência de mercado do dia, da semana, nas nossas compras e vendas. A ferramenta serve para todos os traders, então desde iniciantes até os mais profissionais. É uma baita ferramenta e muito importante você se preparar com ela antes de você operar. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal, ative o sininho para ser avisado. Teremos vídeos novos toda semana. E esse vídeo é de uma das temporadas que eu estarei gravando sobre ferramentas mães de leitura de fluxo. Então vamos ver na prática como tudo isso funciona. Então vamos para ferramentas mães, leitura de fluxo, frequência de mercado. Frequência de mercado, pessoal, ela começou a se falar em algoritmos, em frequência na década de 80, certo? Então o que aconteceu? Teve dois cidadãos aí, esses dois caras que estão aí na tela, que aprimoraram o conceito de frequência de mercado. Ed Thorpe é um matemático e um autor americano e ele é o criador das teorias modernas de probabilidades, né? Esse carinha aqui, ó, esse tiozão aqui. Então é esse cara aqui. E junto a ele tem o David Shaw, que foi um cientista aí da computação e empresário e americano que fundou a empresa de gestão de investimentos, a The Shaw Company, nos anos, como falei, na década de 80. Alguns dos pioneiros notáveis da aplicação de algoritmos foram esses dois caras. Eles criaram aí essa questão de alta frequência, são robôs de negociações de alta frequência. E muitas outras empresas ao longo do dia de hoje, ou até mesmo pessoas, começaram a desenvolver esses algoritmos e aprimoraram, né, o que a gente tem hoje no mercado, né, nas negociações de mini índice, mini dólar, que são os HFTs, os robôs de alta frequência que hoje nós temos no nosso mercado, né? E muito deles no nosso book de ofertas, temos bastante deles, né? Hoje em dia, a frequência de mercado ela já é considerada uma estratégia de negociação comum e usada por muitos investidores aí, institucionais, inclusive de hedges e fundos, né? Bem como até mesmo por alguns investidores individuais, até utilizam os HFTs. Em algumas corretoras hoje a gente já consegue contratar esses robôs para poder operar de forma individual, certo? Trouxeram esse conceito da frequência de mercado. E agora vamos ver o que é a frequência de mercado, né? Frequência de mercado a gente vai ver na prática onde você puxar ela no Profit, onde você configurar ela, colocar na tela, enfim. Ela só tem no Profit Pro, tá? O que é a frequência? Ela mede o tamanho médio dos movimentos. Como eu disse, a gente vai pegar a amplitude de cada movimento entre as máximas e as mínimas, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a amplitude, que é esse cara aqui, a gente tem ela no Profit Pro ativo do mini índice, né? E você pode selecionar ela no diário, no semanal, né? A cada 3 dias, enfim. E aí a amplitude, por exemplo, aqui eu peguei aqui de um dia, entre a máxima do mini índice foi 102.820 e a mínima foi 102.650. Eu peguei logo, essa cotação dele, né? A cotação do preço atual. E a mínima foi 102.415. Eu peguei logo pela manhã do mini índice, sabe? Esse modelo aqui para explicar. Então a amplitude 405 aqui por exemplo, onde ele fez a mínima e a máxima, essa é a amplitude, certo, pessoal? A frequência subiu ali 40 pontos, né? Então é como se o mini índice fez isso daqui, ó. Então, e o que nada mais é? É como se eu estivesse pegando esse movimento aqui, esse pedaço desse movimento aqui, é a média entre os participantes que compraram ou venderam. No caso aqui, por exemplo, vamos falar só da compra. O participante que comprou, né, agressivamente, com intensidade no mercado de mini índice, ele deslocou basicamente esse pedaço. Então, para essa frequência, a gente vai fazer alvos de scalper
de 20 pontos, operações de 20 pontos por operação, certo? Aí vamos usar também um gráfico de pontos, né? Um gráfico de pontos de tape read, né? Vamos usar um gráfico de pontos de tape read. E aqui ele já está dizendo quanto que eu tenho que fazer de meta diária e qual é o meu stop do dia, né? Então aqui nós vimos alvos de scalp, vamos ver gráficos, a meta do dia e o stop loss. Certo, pessoal? Muito importante você entender isso. Muito importante essa aula e que vai te ajudar muito você balizar e saber como que está a volatilidade do dia ou da semana do mercado, né? Seja de mini índice, seja de mini dólar. Certo, pessoal? Eu estou aqui no Profit, na plataforma Profit Pro, e nós vamos aprender a colocar na nossa tela a frequência de mercado e saber quais os alvos de operações que eu vou fazer para aquele dia ou para aquele momento que eu for operar, certo? Mas eu preciso entender como que está o mercado, como que está a volatilidade do mercado. Então nós vamos aqui, ó, nessa lupinha aqui, ó, pessoal, aqui em cima aqui, ó, você pode clicar e pode colocar ali, ó, frequência de mercado. Ó. Tem frequência de ondas e tem frequência de mercado. O que nós queremos é a frequência de mercado, certo? Vamos colocar aqui frequência de mercado. Então tá lá. Coloquei aqui frequência de mercado, né? Só para fazer de novo ali, ó, frequência de mercado e dá 2 cliques aqui, né? Tá sumindo aqui, dá 2 cliques aí, ó. A frequência de mercado é o centro das atenções, né? Então estamos aqui, né? Tô com o mini índice aqui, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu tô num gráfico aqui de 5 minutos, nós já vamos alterar o gráfico, tá? Então como que eu faço, como que eu vou operar utilizando a frequência? Então eu venho aqui, ó, clico com o direito do mouse em cima da tela da frequência. E aqui ele tem propriedades. Então, a propriedades ele mostra o gráfico da frequência aqui. Como que a frequência está se comportando aí, por exemplo, desde o dia 1º de fevereiro, né, até março de agora, por exemplo. Como que tá? Se ela está mais alta, se ela está mais baixa. A amplitude, né? Esse primeiro aqui é a amplitude, se ela está mais alta, está mais baixa. Como que está a frequência? Daí está aqui embaixo, né? Então, isso é muito importante a gente saber como que está o mercado aí ao longo dos últimos dias, enfim. Vale muito a pena e você saber a amplitude. Se o mercado está andando muito, né? Por exemplo, aqui do dia 23 até aqui em cima, né? Que andou praticamente 2.000 pontos, né? 2.000 um pouquinho. Aqui, ó, do dia 14 para cá, ó, a amplitude de movimentos dele deu de 3.000 pontos, né? Amplitude alta, 3.000 pontos, né? Você não vai ficar num movimento desse, né? Enfim, é muito importante o histórico. Então aqui eu dou um OK, certo? Aí clico novamente aqui em cima, com o direito do mouse, ele vai carregar ali e tem definir período, né? Definir período, você pode ver o período do dia de hoje, né? Então dia de hoje, né? Dia 16/3, dia de hoje, ele está dizendo aqui que a frequência, a amplitude está em 1.300 pontos, a frequência em 138, alvos de scalper de 69 pontos, né? E utilizar um gráfico por pontos de 28 pontos, né? Um gráfico de 28, né? Um gráfico por evento. Meta do dia, 413 pontos. Stop do dia, 1 para 1, 413. Mas você pode alterar isso, tá? A questão do stop, do gerenciamento. Enfim, clico novamente ali e vamos colocar do dia anterior. Vi do dia de hoje, sei que está 28 pontos, né? Frequência 138. Dia anterior, né? Ó, o dia de ontem estava mais alta a frequência, tá? Estava com 245, né? A de hoje está 138. Alvos de scalper de 122 pontos, né, por operação. Gráfico de pontos de 49 pontos e meta do dia 735. Então nós vamos balizar aqui e eu vou mostrar como que eu uso, fazendo esse entendimento aí. Então, beleza, vimos o de hoje, 28 pontos. O de ontem, 49 pontos. E vamos ver dos últimos 3 dias. Clico novamente com o direito do mouse e vou ver dos últimos 3 dias. Então, olha só, os últimos 3 dias está em 37, corrigindo. Amplitude 1.800, frequência 186, está um pouquinho mais baixo que a de ontem, né? Alvos de scalper 93 pontos, gráfico por evento de 37 pontos, meta do dia 559. E vamos ver como está da semana também. Eu acho muito válido a gente ver dos últimos 3 dias e da semana, né? Além de ver o do dia, né? Porque o do dia pode variar, né? Sempre pode ter alguma notícia, alguma coisa que muda, né? Então, da semana está 37, dos últimos 3 dias também está 37, do dia anterior, ontem foi mais alta, né? Ontem tivemos o mercado bem agitado, né? Então, 49 pontos, 49, 37 e a do dia 28. E você vai fazer uma média. Pega esses 3 últimos números e faz uma média. Então, você tem 28, você tem 49 e tem 37. Sempre você vai ficar no meio termo.
Sempre você vai ficar no meio termo. Tá, Fabrício, mas qual é esse meio termo? Divide por 3. Soma os 3 números e divide por 3, né? Vou fazer aqui. Vamos ver aqui, para ser mais exato. Aqui, ó. Vou abrir uma calculadora aqui pra gente fazer junto, tá? Vamos aprender junto. Tá? Então aqui, ó. Eu tinha lá 28 mais 49 com a frequência do dia de ontem, mais dos últimos 3 dias 37, certo? Deu ali 114. Então, eu vou pegar esse 114 e dividir por 3. 38. Viu como ele ficou muito próximo da frequência da média da semana? Então, o tamanho médio dos movimentos nesta semana, no mini índice, ele está girando próximo ali da frequência de 1,8 pontos. Mas assim, como que eu uso? Eu pego sempre meia frequência para alvos de scalper mais rápido, né? A dica é, pegue sempre meia frequência. Se ele está dizendo 93, você vai pegar metade de pontos, né? de ganhos, e o teu stop também, por operação. São operações rápidas, curtas, mas assertivas, né? Aí dependendo do teu gatilho, do que você está usando, se é média móvel, enfim. Aí eu gosto de utilizar muito o gráfico de pontos, né? Então eu venho aqui, sei que é 38, 37, eu vou vir aqui e vou mudar aqui, ó. Eu vou colocar 37 pontos na tela. Olha, 37 pontos na tela, certo? Ó. Então, o índice é mais tendência, a amplitude é da mínima até a máxima. Então, a amplitude está aqui 3.000 pontos, da mínima até a máxima. Então, essa é a minha amplitude que eu tenho, entre a mínima e a máxima, certo? Os alvos de scalper pode ser 90 pontos, mas eu recomendo metade da frequência, ou seja, meia frequência, que vai dar em torno de 45 pontos por operação, né? Então, cada candle desses aqui dá 160 pontos. Se você pegar metade aqui, ó, um pouquinho do candle, você já acerta a operação. Não é difícil, pessoal, não é difícil, tá? É bem tranquilo essa aula, bem tranquilo a frequência, né? E é assim que eu utilizo, é assim quando eu vou operar, eu preciso saber como que o mercado está, se a amplitude está mais alta, se o meu stop está mais caro, se o meu alvo está muito longo e eu preciso abaixar ele, né? Porque às vezes o mercado você não está balizado nessa frequência. Então é assim que eu utilizo, pessoal. Certo? E aí, pessoal? E aí, trader? Gostou desse vídeo? A frequência de mercado é uma das ferramentas, é a base do tape read, para que o trader deseje ser mais assertivo. Eu, particularmente, utilizo muito essa ferramenta e que me ajuda muito para quando eu for operar, principalmente dólar, né? Eu opero muito mini índice, ou mini dólar no caso, né? Então, sempre analiso o fluxo balizando na frequência para o mini dólar. Mini índice funciona muito também, tá? Mas opero muito pouco comparado ao que opera no dólar. Né? Então, se você deseja ser mais assertivo, utiliza a frequência de mercado no seu dia a dia. Faz essa análise do preço para você estar mais próximo do tamanho médio dos movimentos. Então, aprenda a manusear essa ferramenta, pega a replay de mercado, veja a frequência dos últimos 3 dias, da semana, do diário, e veja como está a amplitude dos movimentos, né? De acordo com a frequência do dia, da semana. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal e dar aquele baita joia aí no vídeo para mim. Assim você me ajuda e ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo aí para mais pessoas ficarem sabendo dessa poderosa ferramenta, né? Muito obrigado e te vejo na próxima aula.